Queria pedir para que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o conforto e o consolo que Deus nos dá em meio à dor e o sofrimento. O propósito nessa noite é trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança em meio às lutas pelas quais passamos. E com esse propósito eu quero ler alguns versos do capítulo 43, mas a minha reflexão está toda fundamentada em todo o capítulo 43 do livro do profeta Isaías. Mas eu quero ler apenas os primeiros 7 versos nesse momento, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Amém. Até aí. O capítulo 43 do livro do profeta Isaías, junto com o capítulo 40, 41, 42 e os seguintes, eles trazem palavras de esperança, palavras de ânimo para o povo que estava durante muito tempo sofrendo. O povo de Israel ficou por 70 anos no cativeiro da Babilônia. E por ter ficado tanto tempo vivendo como escravos em outra terra, o povo estava profundamente angustiado, inquieto, sofrendo. A nação de Israel, ela sofreu uma divisão. Ela se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que teve como capital Samaria, e o reino do sul, que ficou com a sua capital em Jerusalém. Com o passar dos anos, esses grupos, essas 2 monarquias que havia surgido em Israel, começaram a criar problemas até mesmo entre si. No reino do norte, em Samaria, uma das ações dos povos que conquistou foi tentar misturar o povo de Israel com outros povos e assim tentar dispersar a cultura de adoração, o estilo de vida do povo. Por isso que havia, quando você lê o Novo Testamento, você vê que tem uma indisposição dos do Reino do Sul com os samaritanos. Eles não se entendem porque os de Jerusalém, do Reino do Sul, ficavam incomodados com esta mistura de povos que ocorreu com os samaritanos. E a Síria vem sobre o reino do norte, leva cativo e, com o tempo, o reino do norte vai deixar de existir. Mas o reino do sul prossegue com a sua capital em Jerusalém. Só que, nos capítulos que nós lemos, o povo está cativo também na Babilônia e espera ansiosamente voltar para a sua terra natal, mas já havia perdido a esperança. Já havia perdido as expectativas, porque foram muitos anos, como eu já falei, 70 anos. Em 70 anos, muitas gerações novas surgiram. Inclusive, haviam homens, mulheres, jovens, que não conheciam a terra de Jerusalém mais, nasceram no cativeiro, nasceram na Babilônia. Eram cidadãos da Babilônia e não mais de Israel. E assim, o povo, nessa inquietação, recebe uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. Palavras que trazem conforto e consolo em meio às dificuldades que a vida nos traz.
E semelhante ao povo de Israel, nós também carregamos conosco as nossas dores e os nossos sofrimentos. Quando falamos sobre dor, a dor ela é específica, a dor ela é bem localizada, tanto no aspecto físico quanto no aspecto existencial. Quando nós dizemos que temos uma dor, seja ela em qualquer membro do nosso corpo, a gente consegue identificar. Seja uma dor de dente, seja uma unha encravada, seja devido a uma garganta infeccionada, a gente identifica a dor, porque a dor ela é pontual. O sofrimento, ele é subjetivo. O sofrimento, ele é consequência da dor. Ele toma conta de nós em todos os aspectos devido à circunstância que aquela dor ocasiona. Então, se você sente a dor da perda de alguém a quem você ama, você passa a sofrer, porque não é só a dor da perda que está presente, mas é toda a realidade na qual você vive da dor que foi gerada. O sofrimento, ele tem um aspecto mais amplo, mais geral, porque ele é existencial. Você pode passar por um momento de angústia específico, uma dor concreta, uma dor que se identifica com algo que aconteceu. Mas o sofrimento, ele não para na dor que surgiu. Ele permanece na sua existência como um todo, porque são consequências e desdobramentos da dor que ocasionou a dificuldade pela qual você está passando. E o povo de Israel também, de forma semelhante, passou pelas suas dores e enfrentava o seu sofrimento. E Deus se manifesta com graça nesse momento. Quando falamos sobre sofrimento, é tão interessante que em todas as religiões e até mesmo nas filosofias, a gente vai encontrar formas de lidar com esse sofrimento. Alguns lidam com o sofrimento de uma maneira diferente de outros, mas todos lidam com o sofrimento. Por exemplo, você pode ver que quando algumas pessoas passam por um sofrimento muito intenso, alguém chega e diz assim, não, você está passando por isso, mas tem um propósito. Quando alguém diz, você está passando por isso, mas tem um propósito, essa é uma forma específica de lidar com o sofrimento. É tentando trazer uma resposta de que o seu sofrimento não pode ser vão, ele tem que ter um propósito maior. Essa é uma das formas que religiões e filosofias usam para lidar com o sofrimento. Você pode encontrar pessoas que dirão, não, você está sofrendo, você está passando por isso aqui, mas volta os seus olhos para a eternidade, porque lá não haverá dor nem sofrimento. Então não mantenha os seus olhos fixos nas dificuldades do tempo presente, porque vai haver um momento em que esse sofrimento vai ter fim. Essa é uma outra forma de lidar com o sofrimento. As pessoas podem dizer, olha, você está passando por uma dificuldade agora, mas em outra vida, e aqueles que creem, por exemplo, na reencarnação, doutrina do Espiritismo, diz, na outra vida você vai evoluir. Todas as religiões, todas as reflexões, elas procuram lidar com o sofrimento e trazer uma resposta, porque o sofrimento é algo que nós bem sabemos que ninguém jamais deixará de enfrentá-lo. Nós passaremos por momentos de dores e enfrentaremos momentos de sofrimento. E em meio a todas essas visões diferentes que o mundo pode apresentar sobre como lidar com a dor e o sofrimento, três coisas que são muito presentes em todas elas é o seguinte. Primeiro, que todas as formas de reflexões que envolvem o sofrimento, ela leva em conta que o sofrimento ele é essencial na vida humana. Na existência do ser humano, há sofrimento. Não tem como passarmos pela vida sem sofrer. Poderemos querer isso, mas não tem jeito, a gente sofre. A gente sofre e sofremos por vários motivos diferentes. Um segundo ponto é que todas as visões, por mais diferentes que elas sejam, é que o sofrimento ajuda as pessoas a se reerguerem quando elas conseguem caminhar junto com o propósito de vida. Quando a pessoa identifica a sua dor e enfrenta o seu sofrimento e procura colocar tudo isso na sua experiência de vida, isso serve como uma mola propulsora para que as pessoas possam prosseguir, se reerguer
encarar as dificuldades pela qual esteja passando e prosseguir. Todas elas procuram trazer uma palavra que traga conforto. E o terceiro ponto é que elas ensinam que a chave para se reerguer, para alcançar uma vitória no sofrimento, para poder superar esses momentos, é de responsabilidade da pessoa que sofre. Todas elas mostram que a pessoa que está passando pela dor e pelo sofrimento, ela precisa assumir a responsabilidade daquilo pelo qual ela está enfrentando para que ela consiga se reerguer. Então, todas as visões vai cair nesses 3 pontos. Vai mostrar que faz parte da vida humana o sofrimento, que o sofrimento pode nos ajudar a reerguermos, a reconstruirmos, a amadurecermos, desenvolvermos. Inclusive, tem algumas que trabalham com isso, que é só o sofrimento que nos faz amadurecer, que nos faz crescer. É uma outra forma de enxergar o sofrimento. E o terceiro, que é responsabilidade nossa lidar com o sofrimento, encará-lo, não fugir dele, não negá-lo, mas procurar enfrentá-lo e pedir para que Deus então nos ajude. E segundo a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, nós veremos que Deus se faz presente na nossa vida em meio ao sofrimento. O Evangelho vai nos mostrar que Deus, Ele conhece o sofrimento do seu povo e não o abandona. E o capítulo 43 fala exatamente dessa presença de Deus no meio do seu povo, apesar das dores e dos sofrimentos. Deus diz para o seu povo: não temas, porque eu te remi. Eu chamei vocês pelo nome, vocês são meus. O texto aqui está no singular, porque Deus está falando da nação como um todo, né? Está chamando o povo de Israel através do nome também de Jacó, que era o nome pelo qual Deus identificava o seu povo. E Deus está dizendo: olha, eu remi vocês, eu chamei vocês pelo nome, vocês são meus. Mas muito mais do que trazer uma palavra de identificação de quem é o povo de Deus para ele, Deus quer que o povo recorde quem Deus é. Deus sabe quem é o povo, mas é importante que o povo saiba quem é Deus. Deus conhece o meu sofrimento, mas é importante que eu declare quem é Deus em meio ao sofrimento pelo qual eu passo. Que Deus sabe quem somos, e isso não há sombra de dúvidas. Mas a pergunta é: nós sabemos quem Deus é, até mesmo em meio ao sofrimento que tenta nos cegar, que tenta tirar de nós a lucidez, porque o sofrimento, ele, em muitos momentos, é tão intenso que ele nos cega, que ele nos deixa sem rumo. E quando ficamos cegos e sem rumo, talvez nós percamos a clareza de quem Deus é. E Deus vai dizer ao seu povo quem Ele é. E Ele diz, primeiramente, que Ele é o seu Criador. Versículo de número 1, Ele diz: eu sou o Senhor que te criou. Eu sou o Senhor que te criou, ó Israel. Eu sou o Senhor que te criou, ó Jacó. Deus se manifesta como o Criador, aquele que nos formou, aquele que nos resgatou, nos chamou pelo nome. O Deus que nos criou é o Deus que nos conhece. Independente da circunstância pela qual o povo estava passando, independente da circunstância pela qual nós passamos, Deus nos conhece, porque Ele é o nosso Criador. Parar para declarar que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, é uma forma de reconhecermos quem Deus é quando a dor é intensa. Porque uma das formas que nós, seres humanos, temos de dar vazão ao nosso sofrimento e à nossa dor quando estamos indignados com o que nos acontece, é às vezes negar o amor e a ação daqueles que cuidam da gente. Não é à toa que uma criança, quando ela está profundamente enfurecida, porque o pai e a mãe não deixam eles fazerem o que quer, uma das coisas que ele diz é o que? Você não é meu pai, você não é minha mãe. É porque assim, você está me deixando passar por esse sofrimento todo. Quem é você na minha vida? Há uma revolta. E há uma tentativa de se desconectar. E aqui Deus se revela para o seu povo dizendo assim: olha, eu sei que vocês estão em sofrimento, mas eu sou o Criador de vocês. Eu fiz vocês.
eu remi vocês. E Deus não para por aí, ele diz que é o protetor. Versículo 2, ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando Deus usa esta metáfora, dizendo para o seu povo, quando vocês passarem pelas águas, elas não vão submergir vocês, vocês não morrerão afogados quando vocês passarem pelas águas. Quando vocês passarem pelo fogo, o fogo não queimará a pele de vocês. Deus está dizendo, olha, eu sou quem protejo vocês, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor. Deus se mostra como um protetor. Deus não diz para o seu povo que eles não passarão pelas águas profundas e que não enfrentarão o cerco do fogo, mas diz que quando passarem por esses momentos de crise, dificuldades, Ele estará junto, sendo protetor, presente em meio a essas dificuldades. Me lembro das palavras de Jesus quando Ele diz, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu estou com vocês. Deus não diz para nós, não haverá aflições, não haverá sofrimento, não haverá dor. Ele não diz isso, mas Ele diz que estará conosco nesses momentos, nos protegendo, nos amparando, nos sustentando. Então, Deus quer que o povo resgate na sua memória a consciência de quem Ele é. Ele é o Criador e Ele é o protetor. E precisamos ter essa consciência de que Deus é quem nos protege em meio aos sofrimentos que a vida nos traz, em meio às dificuldades pelas quais nós passamos. Precisamos ter essa consciência. Diante do sofrimento, nós podemos achar que estamos sozinhos para enfrentar toda a circunstância, até porque nesses momentos a gente ora, a gente clama, a gente pede, e a gente quer uma resposta rápida, né? A gente quer uma saída imediata, a gente quer uma resolução daquele conflito, ou algo que nos alivie daquela dor. E nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. E quando não acontece no nosso tempo, nós podemos pensar que estamos sozinhos, e Deus está dizendo, olha, vocês não estão sozinhos, eu sou o protetor de vocês. Por isso, independente de qual seja o sofrimento pelo qual você possa estar passando nesse momento da sua vida, saiba que Deus está presente com você e Ele é seu protetor. Ele é aquele que ampara a sua vida, Ele é aquele que te traz a maturidade necessária, a paciência, além da sua capacidade humana. Ele é quem traz a sabedoria necessária, o conhecimento que é preciso, para que você consiga lidar com aquilo que traz inquietação para você no momento do sofrimento, no momento da dor. E ele vai continuar no versículo 3 e 4, ele diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Deus está dizendo aqui que Ele é o resgatador do povo. Ele diz, olha, eu dei a Etiópia, eu dei Sebá, eu dei o Egito, eu dei homens. Deus está dizendo, eu dei tudo para resgatar vocês, porque o resgate significa tirar alguém da escravidão, ou então pegar de volta bens e famílias que pertenciam a outra pessoa e devolver para ela. Isso era um resgate. Então alguém que vivia numa situação de escravidão tinha o seu preço pago para viver em liberdade. Ou então a pessoa perdeu algo que era da família, ou perdeu a própria família, e alguém vai lá e compra de volta, resgata e devolve a quem era de direito. Isso é resgatar. E Deus está dizendo nesses versos para o seu povo, dizendo assim, olha, eu resgatei vocês. Eu não só os criei, eu não só os protegi, mas eu os comprei de volta, eu os resgatei. Eu sou o resgatador. Eu os criei à minha imagem e semelhança, e mesmo quando vocês quebraram a aliança e se desviaram, eu fui lá e comprei vocês de volta. E aqui está, desde o Antigo Testamento, algo que nos aponta para a vinda de Cristo no Novo Testamento, que é o resgate das nossas vidas através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Tem um escritor, acho que é o Wayne Cordeiro, que ele diz que nós pertencemos a Deus duas vezes. Uma, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E a segunda, porque mesmo quando nos desviamos, Ele nos comprou novamente pelo sangue do seu Filho Jesus. Somos dele. Fomos resgatados por Ele. Deus está dizendo, eu sou o redentor de vocês.
Eu dei nações em troca da vida de vocês. E nós podemos nos lembrar que ele não só deu nações, mas deu o seu próprio filho. Romanos 8, 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Ele é o resgatador. Jesus sofreu por nós, para nos resgatar. Em meio ao sofrimento, nós precisamos nos lembrar que Deus é aquele que nos resgata. Os momentos difíceis se faz presente, mas o nosso resgatador cuida de nós em todos esses momentos. Lá no versículo 16 e 17, esse nós não lemos, mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura desses dois versículos comigo. Ele diz assim, 16 e 17: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Quando Deus traz essa palavra para o povo, Deus está mostrando que Ele é o renovador. Ele é quem renova as esperanças, renova a expectativa, renova o ânimo. Ele diz, olha, eu fui quem preparou para vocês um caminho no mar. E mesmo com as águas impetuosas, eu fiz uma vereda, eu fiz uma coluna, eu fiz um espaço para que vocês passassem. Deus relembra o povo aqui da travessia no mar, na sua saída do Egito. Deus mostra, olha, eu sou aquele que age na vida de vocês, preparando um caminho e dando para vocês uma nova vida, eu renovo vocês. Em meio ao sofrimento, Deus se mostra como aquele que renova, aquele que traz um novo ânimo, que faz coisas gloriosas e grandiosas para que nós possamos prosseguir. E Israel aqui precisava se lembrar disso, que mesmo após 70 anos cativo na Babilônia, Deus, por meio de sua graça, traz um novo ânimo e renova suas forças para que possam prosseguir. Inclusive, é nesse conjunto dessa peça literária que a gente vai encontrar aquele texto que é tão conhecido por nós, que diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, e subirão com asas como águias. É nesse contexto que Deus diz ao seu povo que renova as suas forças. Deus diz, eu sou o renovador em meio ao sofrimento. Porque uma das coisas que o sofrimento pode causar no coração humano não é só o desapontamento e a frustração, mas é o desânimo, o desespero, ao ponto de desistir da luta. Quantas pessoas em meio ao sofrimento já se entregaram e disseram, eu não luto mais, eu não aguento mais. E Deus vem ao coração do seu povo dizendo, olha, eu sou o renovador de vocês, eu renovo. Eu faço nova todas as coisas. Olha o versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está dizendo para o povo, vocês não se lembram das coisas que eu fiz, vocês não consideram o que eu já fiz por vocês, no meio de vocês. E ele prossegue, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo, eu faço coisas novas. Deus é o único que pode fazer, em meio à dor e ao sofrimento, brotar coisas boas. Deus é o único que pode, em meio à nossa inquietação, à nossa angústia, às nossas dificuldades, trazer um novo ânimo, uma nova direção. Em várias religiões, haverá uma forma de mostrar como você lida com o sofrimento. Mas só a fé em Cristo é que trará de fato a verdade de que somente Cristo pode trazer para a gente uma nova vida por meio da ressurreição, que pode mudar completamente, que pode fazer coisas novas de fato, que pode nos transformar por completo. Somente a morte e a ressurreição de Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nele morremos, mas nele ressuscitamos para uma nova vida. É o renovar, é enfrentar o sofrimento e a dor, não com desespero, mas com esperança. Com esperança
Não por causa da nossa capacidade, mas com esperança por sabermos quem Deus é. Quem é Ele? Que nos acolhe, que nos ajuda, que nos orienta, que nos ampara em meio a todo sofrimento. Quem é Ele que nos criou? Quem é Ele que nos protege? Quem é Ele que nos resgata? Quem é Ele que nos renova? Quem é Deus em meio ao sofrimento? Porque o sofrimento, ele, em muitos momentos, está fora do nosso controle, da nossa capacidade de lidar. Psicologicamente, nem sempre é fácil lidar com aquilo que nos machuca. Nem sempre é fácil preencher o vazio que fica no coração humano quando a gente perde alguém que a gente ama. E não tem jeito da gente substituir. É só a graça de Deus para preencher o nosso coração com a sua misericórdia. Em alguns momentos, nós estamos em crise tão profunda no que se refere às nossas economias, à nossa vida financeira, que a gente não tem nem força para poder se reconstruir, para poder encontrar um caminho para sanar as nossas dívidas ou os nossos compromissos. Mas é nestes momentos que a graça de Deus se manifesta e nos traz uma direção que está além da nossa capacidade. Em muitos momentos, nossos relacionamentos podem estar tão deteriorados, tão prejudicados, que o sofrimento é tão intenso que nós achamos que não tem mais restauração para o casamento, achamos que não tem mais como reconstruir as relações com os nossos filhos. E aí vem Deus por meio da sua graça e cura as nossas relações e faz um milagre nos nossos relacionamentos. É um Deus que trabalha fazendo aquilo que só Ele pode fazer, mas ninguém. Há muitas coisas pelas quais nós passamos que não gera só uma dor momentânea, mas provoca um sofrimento que perdura. Mas mesmo o sofrimento perdurando, Deus, por meio de sua graça, se faz presente, nos ajuda e age de maneira sobrenatural, nos trazendo tudo quanto precisamos para superar. É a presença de Deus. E por isso Deus, no capítulo 43, para renovar a esperança do seu povo, Ele relembra a eles quem Ele é. E eu queria que nessa noite você relembrasse quem Deus é, em meio aos sofrimentos pelo qual você esteja passando. Não tem como nós vivermos com tudo certinho do jeito que a gente queria. Não tem como. Mas nós podemos viver em meio aos sofrimentos que temos na total dependência de Deus. E isso para nós já é suficiente. Mesmo quando não temos o controle das coisas, sabermos que a nossa vida está nas mãos do Senhor e somos dependentes dEle, isso já consola e conforta o nosso coração. Deus traz reviravoltas, Deus faz reviravoltas, Deus renova, Deus muda, porque Ele é o nosso Deus. Ele nos formou, Ele te criou. E que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para você hoje: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Eu queria que, Senhor, em meio a tantas dores, em meio a tanto sofrimento, nós podemos nos lembrar que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque sofreu assim como nós sofremos. Cristo Jesus, o mediador, o nosso Redentor, sofreu e padeceu pelas mesmas dores que nós sofremos e padecemos. E mesmo assim, enfrentou tudo isso para cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade. Olhando para Cristo, Deus, nós colocamos perante o Senhor a nossa dor. A dor, às vezes, de estarmos distantes de pessoas a quem amamos. Às vezes a dor de ter perdido algo que dávamos tanto valor. A dor de enfrentar situações na qual nos sentimos impotentes, incapazes. Senhor eterno, entregamos tudo isso nas Tuas mãos e pedimos: sê conosco, Pai. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a poderosa mão do Senhor em meio à nossa caminhada, Pai. Venha sobre nós, ó Deus, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.